Bem, boa noite a todos. Hoje nós nos reunimos, como em todas as terças-feiras, para estudar o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Nesta noite nós temos Fátima, que vai trazer para nós as reflexões do Livro dos Espíritos. O tema é Conhecimento do Futuro e as questões são a 870 e a 871. E em seguida, Juliana vai estudar conosco o Evangelho segundo o Espiritismo. O tema que ela vai explorar são os e Aristóteles, precursores da ideia cristã e do Espiritismo. Então, antes de passar a palavra para Fátima e depois Juliana, nós vamos fazer a nossa prece, para que a gente esteja em sintonia e possamos aproveitar o máximo possível dessa hora em que estamos juntos. Vamos pedir a nosso Pai Criador, ao nosso Mestre Jesus, a espiritualidade amiga que coordena este trabalho, que possamos nos sentirmos unidos e fraternalmente buscarmos o conhecimento que a doutrina espírita nos traz de forma tão clara e tão grandiosa. Que possamos realmente aproveitar esta hora juntos e que saiamos todos mais ricos em conhecimento e mais fortalecidos para colocarmos os ensinamentos do Mestre Jesus em prática no nosso dia a dia. E assim, amados irmãos, na certeza da proteção e do amparo do nosso Pai, do nosso Criador, do Mestre Jesus e da equipe espiritual da Fraternidade Espírita de Aldeia, damos por iniciados os nossos estudos desta noite. Que assim seja. Bom, Fátima, você começa, não é isso? Tem um ditado que diz que Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos, né? No entanto, ele também não tira esses fardos dos nossos ombros, né? Ele, afinal de contas, são fardos que precisamos carregar, pois seria o mesmo que tirar as provas indispensáveis do nosso burilamento, ao nosso burilamento, né? E como a gente vai evoluir se a gente não passar por essas provas, né? É por esse motivo, entre outros, é que o futuro fica oculto ao nosso conhecimento, pois se soubéssemos antecipadamente as provas pelo qual iríamos passar, com certeza, estando encarnado e tudo que isso implica, nós tentaríamos evitá-las, né? Sabendo que a gente vai passar por uma prova difícil, que vai causar muito sofrimento, quem é que não tentaria sair pela tangente, né? Aí é por isso que Miramês ele diz o seguinte: o futuro conserva-se oculto ao homem com a finalidade educativa
para que as lutas não cessem no decorrer da sua existência. Se todos os homens tivessem conhecimento do futuro, seria uma catástrofe nas suas vidas. Eles iriam lutar para não passarem pelas provas que deveriam enriquecer suas experiências para a verdadeira felicidade. Né? Então, todos nós nos preocupamos com o futuro, isso é natural. Né? A gente se preocupa com o futuro no sentido de progredir, de estudar para ter um conhecimento a mais, para futuramente ter uma boa colocação em termos, né, de quando começa a trabalhar, de juntar um dinheirinho para ter sua casa própria, seu próprio carro, poder viajar. Tudo isso são preocupações que a gente tem do futuro em termos de ter uma vida melhor, com mais conforto, com mais qualidade, né? Mas, às vezes, a gente se preocupa tanto que acabamos por esquecer de viver o presente. Esse presente ele é fundamental, porque é ele quem vai construir o nosso futuro. Né? Aí, Miramês, novamente, eu cito Miramês, ele diz, preocuparmos em demasia em conhecer o futuro e voltar ao passado é perda de tempo, sendo que esse tempo deveria ser usado para disciplinar o comportamento espiritual da alma, buscando entender e viver o amor. Né? Então, a gente precisa de disciplina para vivermos bem, para vivermos em paz. Pela física moderna, existe uma probabilidade de termos alguma ciência quanto ao futuro. Mas depende muito do que estamos fazendo ou deixando de fazer. Né? É a lei de causa e efeito. O que nós estamos construindo nesse momento, com os nossos atos, a espiritualidade nos mostra que, em determinadas situações, nós podemos acessar essas informações, ou os próprios espíritos podem antecipar alguns fatos como um alerta, né? Como um alerta para que nós possamos adotar posturas diferentes, outras atitudes com relação à vida, às pessoas, ou até mesmo a nós. Né? Aí, novamente, Miramês diz, quando necessário e se as lições forem bem apreendidas, alguma coisa do passado, não tudo, pode se fazer presente, de modo a servir de estímulo para o trabalho e a vida. Né? Então, uma possível previsão pode servir de alerta para que percebamos que a gente está indo pelo caminho errado. Né? Às vezes, é a nossa própria consciência que grita para evitar um mal maior. A gente está sempre cometendo erros. Né? Nas nossas várias encarnações, a gente repete e repete os erros de uma para outra. Né? E isso fica impregnado no nosso perispírito. Né? Digamos que a gente vem cometendo o mesmo erro nas 5 últimas encarnações. A gente falha, vem a dor, o sofrimento, o ranger de dentes. A gente pede outra oportunidade, acontece, a prova é colocada novamente a gente falha, e isso vai chegar a um ponto
que nem a gente mais suporta errar. E vai a nossa própria consciência, quando se coloca frente àquela prova, começa a dizer, não, tem alguma coisa errada aí. Eu não vou por esse caminho, não, porque não vai dar certo. Né? Apesar da espiritualidade, muitas vezes, nos participar dessas, né? Porque a espiritualidade tanto pode ser numa reunião, alguém, tem gente que procura cartomante, que bota cartas, ou até mesmo um pai, um amigo, um irmão, vem nos orientar, inspirado pela espiritualidade, no sentido de não tomarmos determinados caminhos. Mas não podemos, no entanto, esquecer que os espíritos não são Deus. Uma determinada informação pode ou não ocorrer, pois depende da atitude que tomamos frente a um caso ou outro. Né? Diante de determinadas situações, é o nosso livre-arbítrio que vai decidir. Às vezes, a espiritualidade ela nos chama atenção para algo, não porque irá acontecer, mas exatamente para evitar que aconteça. É muito mais importante que nos preocupemos com o que estamos semeando agora, no presente, com os nossos atos e com os nossos pensamentos. Quando aquelas informações do passado ou do futuro vêm através da espiritualidade, é porque sabem que terá um fim útil para nós e que teremos condições de lidar com essas informações, tendo merecimento e preparo para isso. Né? Aí, Miramês, ele diz o seguinte, não deves pensar que, como espíritos, nós buscamos no passado o que pretendemos. Não somente vamos até onde podemos suportar o embate de forças contrárias que nós mesmos criamos e guardamos nas dobras da vida. Só os espíritos puros, almas que já não sentem mais o peso do fardo e o jugo de suas vidas pregressas, é que têm condições de estudar, quando o desejam, as experiências do passado distante, com preparo no coração. Né? Então, às vezes, a gente não é conhecimento do futuro, mas o nosso futuro, ou o nosso presente, ele está ligado ao nosso passado. A nossa vida é um caminhar. E pelo que diz Miramê, na maioria das vezes, nós não temos preparo emocional para sabermos do nosso passado. Ora, se a gente não tem preparo emocional para administrar as nossas vivências do passado, como é que a gente vai conseguir também acessar o futuro? Né? Se as lembranças de vida passadas e o conhecimento do futuro fossem essencial importância para o progresso do homem, é natural, a própria natureza ela teria nos dotado de um sentido para tal. Né? Já pensou, assim, se nós tivéssemos acesso às nossas últimas 20 ou 30 encarnações passadas? Veríamos que fomos criaturas que vivemos várias civilizações. Né? A gente teria vivido na Roma, na África,
no Brasil, no Polo Norte, no Polo Sul, a gente poderia ter vivido em várias, porque a gente não é plantado só num lugar. Teríamos falado diversas línguas, teríamos tido várias famílias, né? Posições sociais, intelectual, econômicas são diferentes de uma encarnação para outra. Ora como homem, ora como mulher. Aí, como diz Haroldo, nós somos muitos. Nós somos uma verdadeira legião. Porque cada uma dessas vivências faz de nós uma personalidade diferente. A gente teve muitas vidas e cada uma, a gente de repente foi um judeu, foi como judeu, pode ter sido um fariseu ou um publicano, um guerreiro romano ou um senador. Né? Podemos ter vivido numa tribo da África ou, ou morando num iglu no Polo Norte. É no Polo Norte, né? O iglu né? Então, cada vivência dessa é uma personalidade diferente que está dentro de nós. Né? E hoje, o nosso agir é fruto desse passado. Quando nós ainda, hoje, age como um desses personagens do passado, né? Quanto de nós não é avarento porque era exatamente isso que a gente foi numa outra encarnação? Nós carregamos todo um cabedal de conhecimento de vidas passadas, mas também um cabedal de desatinos. Né? Então, indo para as perguntas propriamente ditas, né? Kardec pergunta a espiritualidade na questão 870, mas se é útil que o futuro seja oculto, por que Deus permite algumas vezes sua revelação? Aí a espiritualidade nos diz: permite quando esse conhecimento prévio deva facilitar o cumprimento de algo em vez de dificultá-lo, ficando obrigado o homem a agir de modo diferente do que faria sem esse conhecimento. Além disso, é frequentemente uma prova. A perspectiva de um acontecimento pode despertar pensamentos bons ou maus. Se um homem souber, por exemplo, que receberá uma herança com que não contava, pode ser que essa revelação desperte nele a cobiça pela expectativa de aumentar seus prazeres terrestres, pelo desejo de se apossar de imediato da herança, desejando talvez a morte daquele que ele deve deixar a fortuna. Ou então, essa perspectiva pode despertar-lhe bons sentimentos e pensamentos generosos. Se a predição não se cumpre, sofrerá uma outra prova, a decepção. Mas ele não terá, por isso, mérito ou demérito pelos pensamentos bons ou maus que a expectativa do acontecimento ocasionou. Ora, o que é que a espiritualidade está nos dizendo? Né? De uma certa forma, eu já falei um pouco disso antes, aí pegando o gancho mesmo do exemplo que ela deu.
Aí eu descubro que um tio muito rico, sem filhos, mas que gostava muito de minha mãe, e sabia que minha mãe tinha uma preocupação muito grande comigo, com o meu futuro, resolve deixar toda a sua herança para mim. Né? E aí, na expectativa de que eu serei uma mulher muito rica, eu deixo de fazer esforços no sentido do trabalho mesmo, porque é o trabalho que nos movimenta. Mesmo as pessoas que estão muito ricas, elas precisam trabalhar para manter aquela riqueza, né? Então, eu vou pensar, agora eu só vou gastar dinheiro, né? Vou só vestir roupas boas, vou viajar muito, como se o dinheiro não acabasse e não fosse necessário trabalhar e fazer dele um fim útil, tanto para que ele continuasse se mantendo, como, né, simplesmente não esbanjasse, como também. Então, agora me perdi. Né? Mas, veja só, eu me tornaria uma criatura inútil. E aí, como a gente sabe que tudo na espiritualidade é relativo, vai que esse tio rico, de repente, se apaixona, conhece uma mulher e se apaixona, e ela tem filhos e não sei o que, e resolve casar com ela. E aí eu perco a herança de alguma forma, porque ele casa, ele morre, e ela quem passa a ser a herdeira legítima. Olha aí uma prova. Olha a decepção em todos os sentidos. Né? Se eu tenho pensamentos bons nesse sentido e procuro ajudar, ótimo, melhor ainda, porque aí mesmo que venha a decepção, né, eu não vou, não tem mérito nem demérito nisso. Não? Acho que deu para entender bem o que a espiritualidade quis dizer com isso, né? Aí vem a questão 871, que é uma lição mais longa. Aí ele pergunta: uma vez que Deus sabe tudo, igualmente, uma vez que Deus sabe tudo, sabe igualmente se um homem deve fracassar ou não numa prova? Nesse caso, qual é a necessidade dessa prova, que nada acrescentará ao que Deus já sabe a respeito desse homem? Ora, Kardec queria saber, Deus não sabe tudo? Ele sabe se eu vou ou não vou passar naquela prova, não é isso? E se sabe qual a necessidade dessa prova? É isso que ele queria saber, né? E a espiritualidade diz: é o mesmo que perguntar por que Deus não criou o homem perfeito e realizado. Não é isso? E aí ele cita, veja a questão 119. Aí, na questão 119, que é a progressão dos espíritos, Kardec tinha perguntado à espiritualidade: Deus não poderia isentar os espíritos das provas que devem sofrer para atingir a primeira ordem, né? Que é a escala dos espíritos? Aí a espiritualidade diz: se tivessem sido criados perfeitos, não teria nenhum mérito para desfrutar dos benefícios dessa perfeição. Nós não fomos criados simples e ignorantes. Não? Então, a gente precisa exatamente passar por essas provas
para adquirir experiência e nos burilar. E, às vezes, essa experiência precisa de várias encarnações para que a gente possa aprender realmente uma determinada lição. E aí ele continua. Por que o homem passa pela infância antes de atingir a idade adulta? Veja a questão 379. Kardec, a espiritualidade está respondendo e manda a gente para lá e para cá, né? Aí na questão 379, que fala da infância, ele diz, Kardec pergunta, o espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o de um adulto? A espiritualidade diz, pode até ser mais, se progrediu mais. São apenas órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. Ele age em razão do instrumento com que pode se manifestar. Ora, a gente olha para uma criança e vê, aos poucos, ela nasce sem saber falar, sem saber andar, completamente dependente, e aos poucos vai se desenvolvendo. Mas, muitas vezes, aquele espírito que ali está pode ser muito mais evoluído, mais esclarecido que os próprios pais que a geraram, né? Então, voltando para 871, continua a resposta dos espíritos. A prova não tem a finalidade de esclarecer a Deus sobre o mérito dessa pessoa, visto que sabe perfeitamente para que a prova lhe serve, mas sim para a deixar com toda a responsabilidade de sua ação, uma vez que é livre para fazer ou não. Então, em outro, ele está dando a nós a oportunidade de escolher o nosso destino. Nós é quem nos guiamos. E, a partir daí, somos responsáveis pelo que fazemos, né? Tendo o homem a escolha entre o bem e o mal, a prova tem a finalidade de colocá-lo em luta com a tentação do mal e lhe deixar todo o mérito da resistência. Então, quando a gente se coloca frente a uma escolha, seja ela boa ou má, nós somos responsáveis pela escolha que fizemos. E a colheita também é nossa, não é de mais ninguém, né? E aí a espiritualidade continua. Embora saiba muito bem, antecipadamente, se triunfará ou não, Deus não pode, em sua justiça, puni-lo nem recompensá-lo por um ato que ainda não foi praticado. Então, se a gente não fez, por que Deus irá nos punir? Né? Nem fez bem, nem fez mal, né? Então, ele diz também, aí ele manda olhar a espiritualidade, a questão 258. E na questão 258, que é a escolha das provas, Kardec tinha perguntado à espiritualidade. Na espiritualidade, antes de começar uma nova existência corporal, o espírito tem consciência e previsão das coisas que antecederão durante sua vida? Aí a espiritualidade responde, ele mesmo escolhe o gênero de provas que quer passar. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, existe ainda aqui, porque a gente só tem 2 minutinhos, um comentário de Kardec, né? Ele diz, assim acontece entre os homens.
Por mais capaz que seja um estudante, qualquer certeza que se tenha de vê-lo triunfar, não se confere a ele nenhum grau sem exame, ou seja, sem prova. Do mesmo modo, o juiz não condena um acusado senão por um ato consumado, e não por prever que ele possa consumar esse ato. Bom, esse item do conhecimento do futuro e essa ligação com o passado, ele é vastíssimo. Se for pesquisar, tem um bocado de coisa ainda. O próprio livro A Gênese, nos 3 últimos capítulos, fala exatamente sobre as predições, né? O capítulo 16, que é as predições segundo o Espiritismo, né? No capítulo 17, as predições do Evangelho, e no capítulo 18, os sinais dos tempos, a geração nova, né? Que já é os pensamentos com relação à atualidade ou ao mundo de regeneração, as predições em relação ao mundo de regeneração, né? Então, é uma coisa que, assim, quem tiver interesse, a revista espírita também tem curiosidades, né? Cadê, meu Deus? Foi a revista de julho de 1867. Kardec, um dos médios que trabalhavam com Kardec, ele recebeu uma comunicação, ele se manifestou em desdobramento sonambúlico, prevendo uma epidemia como essa que hoje nós vivemos, que aconteceria na Ilha Maurício, que é uma ilha, se eu não me engano, do Pacífico. Eu não me lembro. Eu li, mas não me lembro mais de onde era a ilha. E algum tempo depois, um espírita que morava nessa ilha escreve a Kardec exatamente narrando o que aconteceu, o que estava acontecendo na ilha, né? Que realmente estava havendo uma epidemia, muitas pessoas estavam desencarnando, ele próprio havia contraído essa doença, e aí ele narra coisas que têm muito a ver com a coisa atual. Procure a revista Espírita de julho de 1867, que é falando justamente, Epidemia da Ilha Maurício. É bem interessante, né? Não dá para falar a história toda aqui, porque não tem mais tempo, porque senão Juliana hoje não fala, só falo eu, né? Então, eu espero que eu tenha conseguido esclarecer, né? Trazer alguma luz sobre o futuro. Vamos nos preocupar com o presente e construir um presente bem bonito para que nosso futuro seja brilhante, né? E que a gente possa progredir e evoluir muito. Obrigada pela atenção a todos e eu volto a palavra à Cláudia para que ela dê continuidade com a Ângela, né? Que vai nos presentear com o Evangelho. Gratidão, Fatinha. Então, vamos passar para a Juliana. Ju vai tratar com a gente, vai conversar com a gente sobre Sócrates, Platão e Aristóteles, considerados precursores da ideia cristã e do Espiritismo, né? Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Ju, é com você. Obrigada, Claudinha. Boa noite a todos. Na verdade, esse capítulo, né, logo na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec escreve sobre Sócrates e Platão, e, por conseguinte, Aristóteles também, porque foi discípulo de Platão, né, como precursores da ideia cristã, né? E ele bota logo no início o seguinte:
Ele bota logo no início assim: da suposição de que Jesus deveria conhecer a seita dos essênios, porque assim, há uma ideia de que existia entre os judeus um grupo chamado os essênios, que tinha mais essa visão mais espiritualista, mais próximo ao cristianismo, né? E há um grupo de pessoas que dizem, que costumam colocar Jesus como sendo essênio, né? Então, seria errado concluir que ele embasou nela a sua doutrina e que, se tivesse vivido em outro meio, teria professado outros princípios. Então, Kardec está dizendo assim, olha, nada a ver uma coisa com a outra, né? Jesus, ele veio trazer a boa nova e não o contrário. Não quer dizer que ele, estando em outro momento, em outra situação, ele tivesse tido outros, professado outros princípios. Não, agora, de qualquer forma, as grandes ideias, aí ele continua, né? As grandes ideias nunca aparecem subitamente, né? Jesus diz claramente isso quando ele está conversando com seus apóstolos, diz assim, não jogue pérolas aos porcos, né? Então, um espírito crístico, ele não desceria ao planeta Terra, ao orbe, ele não encarnaria, ele não teria uma vida, um processo encarnatório, se o que ele viesse fazer aqui não fosse dar fruto algum, se não fosse encontrar solo fértil para ser gerado, né? Então, assim, eles não perdem tempo. Os grandes espíritos, eles não perdem tempo. E a gente percebe que as grandes verdades, elas se somam, né? Então, assim, só o que pode confrontar uma grande verdade é uma grande mentira. Uma verdade, quando ela encontra outra grande verdade, ela se soma, né? E as leis divinas, as regras morais, né? O que a gente sabe, a gente não sabe tudo, mas o que a gente sabe é imutável. O que a gente conhece, o que a gente está falando aqui, o Evangelho, as coisas que já nos foram reveladas, como a cebola que tem várias cascas, né? Você vai tirando as cascas, você vai tirando. São os véus. A grande verdade está encoberta por véus e você vai tirando os véus. Mas uma verdade não contradiz a outra verdade, né? Então, assim, a gente precisa entender que a letra mata e o espírito vivifica, né? Então, assim, quando Jesus veio, ele já estava com o ambiente preparado, já tinham outros espíritos que vieram com essa missão de encarnar para preparar esse terreno, esse solo, para que o Cristo reencarnasse, né? Esperando o grande espírito, né? O maior espírito que esteve entre nós, né? E Sócrates foi um dessas entidades, uma dessas entidades, né? O que a gente quer chamar a atenção é o seguinte: nenhum desses grandes espíritos eles reencarnam em vão, no sentido de palavras que vão ao vento, né? São espíritos realmente iluminados, espíritos realmente majestosos, que vivem de modo tal que chamam a atenção das pessoas, porque Sócrates não escreveu uma linha do que disse, né? Sócrates não seria mais do que um mero filósofo, caso ele não tivesse vivido o que ele falava, do modo como ele entendia que fosse a verdade, né? Então, Sócrates ele viveu em 470 antes de Cristo a 399 antes de Cristo, mais ou menos. Certo? Sabe que ele nasceu em Atenas, que a mãe dele era parteira. Não se sabe muito sobre a infância de Sócrates. Ele não deixou uma palavra escrita. O que temos escrito foi o que Platão escreveu, e muito do que Platão escreveu foi sobre diálogos que teve com o Sócrates, né? Mas Platão era pupilo de Sócrates e foi mentor de Aristóteles. Então, muita coisa do que Platão deixou para escrever, por escrever, Aristóteles veio e completou essa ideia, né? Mas o que chama a atenção é que Sócrates, mesmo tendo um modo peculiar de viver, sem ter escrito nada, sendo uma pessoa muito pouco afeiçoada à aparência física, como ele quando a gente se preocupava com a matéria, a gente ficava com que
entorpecido por ela, né? A gente vai ver 5 itens, pelo menos Kardec lista aqui, faz um resumo da doutrina de Aristóteles, de Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Ele lista 20 coisitos, 23, se não me engano. Vai falar dos 5 primeiros. Mas essa introdução é importante para que a gente entenda a importância desse espírito, para a gente entender a grandeza desse espírito que se propôs a essa missão tão nobre, né? De fazer frente a uma ideia nova, que mais tarde a gente nomeou de cristianismo, mas que na época que surgiu não tinha nome, né? Qual era a religião de Cristo, né? Quem, na verdade, botou esse nome nos cristãos foi Lucas, né? Lucas, quando chegou para conhecer Pedro, para conhecer Paulo e para viver com os apóstolos, enquanto ele via histórias do Evangelho, ele disse assim: se vocês seguiam o Cristo, por que vocês não se chamam de cristãos, né? Atribui-se a Lucas essa história. Mas, assim, na época em que esse pessoal viveu, era só mais uma ideia que podia ter morrido, como tantas outras que surgem todo santo dia por aí, né? O que torna essas ideias diferentes é justamente o modo como as pessoas que as trazem vivem, né? Quantos médiuns surgem como Chico Xavier, mas não tem a grandiosidade dele, né? Porque o que torna ele diferente é o modo como ele viveu. É a exemplificação, não é o que se diz, é como diz e o que se faz, né? Com aquilo que se acredita, né? De modo que Sócrates dividiu a filosofia, ele é considerado o pai da filosofia, embora já existisse filosofia antes dele, e ele dividiu a filosofia em 2 períodos, o pré-socrático e o verdade, o pré-socrático, o socrático e o pós-socrático, né? Então, Sócrates é um marco, né? O período pré-socrático, qual é a grande diferença desses períodos? É que no período pré-socrático, o homem estava preocupado com a origem das coisas, a origem do mundo, né? De onde surgiu as coisas, como surgiu a natureza, de onde elas surgiram. Já no período socrático, o que Sócrates propôs, o que Sócrates começou a pensar foi sobre as questões morais, né? O que é a verdade, o que é a justiça. Então, ele começou a questionar as questões morais, né? Outra coisa que a gente tem que a gente atribui a Sócrates, né? Que ele foi acusado, né? Pessoas que serem trazidas à tona, né? E sempre existe, é aquilo que eu já conversei outras vezes. A gente tem antagonistas, né? Os antagonistas das ideias cristãs, né? A gente tem a multidão, que é aquela população que se encanta, que acha até bonito, que vai para as palestras, que chora, que acha legal, mas que saiu dali, né? Esquece, não passou, né? A gente tem o discipulado, que são aquelas pessoas que já estão realmente preocupadas em entender, absorver e aplicar alguma coisa do que ouviram, né? E a gente tem o apostolado, né? Os apóstolos são realmente aquelas pessoas que representam o Cristo, né? Aquelas pessoas aqueles espíritos que você consegue olhar para eles e você confunde, né? Um espírito como Livia Lentulus, se a gente for encontrar, a gente acha que está encontrando Nossa Senhora. Espíritos na nossa inferioridade, do nosso amadurecimento, encontra um espírito superior desse, Joana de Ângeles, a gente vai achar que está vendo Nossa Senhora, né? Então, assim, a gente precisa entender essa diferença e a gente precisa entender o quão pouco a gente sabe. Que foi essa é a grande frase de eu só sei que nada sei. E como se deu essa história? Sócrates, os oráculos naquela época, os oráculos eram a religião da época do grego, né, da Grécia antiga, e as pitonisas eram as médiuns da época, né? Assim, muda-se os nomes,
os efeitos, as coisas são as mesmas. A gente precisa entender isso. A gente precisa entender o que está sendo dito, se libertando da forma, porque as coisas estão sendo ditas há muito tempo. As mesmas coisas. A gente vai ver que lá, 500 anos antes de Cristo, Sócrates já falava muita coisa do que o Cristo veio, falou e reforçou. E 2000 anos depois está aqui o Espiritismo falando e reforçando tudo de novo. Né? Então, a gente precisa se libertar da forma, porque a gente fica discutindo coisa do tipo, mas quem foi que disse isso? Foi o Cristo. Não, mas e se Chico foi a reencarnação de Kardec, ou se Kardec... Isso é secundário. Né? A gente precisa se libertar dessas formas, a gente precisa se libertar, porque a letra mata. Né? O que vivifica é o espírito. O espírito vivifica. Que espírito? O espírito da letra. O que aquilo quer me dizer? A gente precisa ter essa maturidade. E essa era a maturidade de Sócrates, né? Porque Sócrates chegou no oráculo de Delfos e fez uma pergunta ao oráculo, né? A Pitonísia, e perguntou: quem era o homem mais sábio da Grécia? E ele recebeu como resposta que o homem mais sábio era ele. Né? E ele não acreditou, né? Ele dando um exemplo de humildade, porque humildade, a gente confunde humildade com mediocridade. A gente acha que ser humilde é se diminuir, isso é ser medíocre, né? Isso é mediocridade. Humildade é você saber exatamente onde você está, né? Porque o contrário disso é orgulho, né? O contrário de você achar que sabe mais do que realmente sabe é orgulho. E você achar que sabe menos do que o que realmente você sabe é mediocridade. Né? Hipocrisia, mediocridade, não se reconhecer, não se dar valor, enfim, tem um monte de nome para isso. Então, humildade é você saber exatamente onde você está. E saber que se você tem, sei lá, se a gente está na fase hominal, segundo Chico, há 50 milhões de anos, se a criação do mundo tem 4,6 bilhões de anos e a gente já estava formado, pelo menos como inteligência, né? Se a gente tem essa idade, mas a gente tem para frente toda a eternidade. O que é a eternidade diante de 4,6 bilhões de anos? Eu ainda tenho muito mais vida para frente diante da eternidade do que eu tenho para trás. Então, eu tenho que entender isso. Né? Não estou querendo dizer com isso que a gente tem tempo. A gente não tem tempo, o tempo hoje já passou. A gente já está muito atrasado. Mas a gente precisa entender exatamente onde a gente está. E aí está o exemplo de Sócrates de humildade, né? Porque ele não acredita na pitonisa, ele vai atrás ele sai pela Grécia e ele vai à procura de... qual é a ideia dele? Eu vou achar pessoas mais sábias do que eu e eu vou trazer aqui na Pitonísia e eu vou mostrar para ela que eu não sou a pessoa mais sábia, né? E aí ele vai preso, né? Depois passam-se os anos, ele movimenta um grupo de pessoas, outro grupo de pessoas, os antagonistas, que existem em todos os tempos, com nomes diversos, porque na época de Jesus eram os fariseus, mas não é na época de Sócrates, né? Foram as pessoas que o acusaram e o condenaram a tomar cicuta, né? Ele foi condenado a tomar cicuta. Alguns historiadores dizem que Sócrates cometeu suicídio porque Cripto, um dos pupilos dele, chega e diz assim: Sócrates, essa noite a gente vai deixar as portas abertas e você foge. Ele olha para Cripto e diz assim: Cripto, como você acha que eu posso falar de honra e de justiça e olhar no seu olho se você suborna um guarda e eu fui condenado a tomar cicuta e eu vou fugir da minha condenação? Como você espera que eu encare vocês? Né? Então, assim, a gente precisa ter o entendimento de que ele na verdade, não, ele falava de moral e ele viveu com moral. Se ele foi condenado a tomar cicuta, ele precisava cumprir o seu destino, né? E ele disse claramente, ele disse: eles não matam Sócrates, Sócrates não morre, Sócrates está vivo, né? E aí, enfim, quando ele foi condenado, na condenação dele, ele tinha direito a uma defesa, porque na época não existia advogados,
E a defesa dele foi uma carta que ele escreveu e foi justamente dizendo isso, contando essa história de que quando era jovem foi para o oráculo de Delfos e lá chegando encontrou uma pitonisa que disse que ele era o homem mais sábio, mas que ele não acreditou na época e que saiu à procura de homens mais sábios que ele, porque a ideia dele era levar aqueles homens para lá. Só que, passado algum tempo, ele chegou à conclusão de que realmente ele era o homem mais sábio, porque ele era o único que sabia que não sabia. Né? Eu sou o único, porque ele encontrou homens que se achavam muito sábios, né? Muito inteligentes. Mas ele percebia que se eles eram muito bons num determinado aspecto, em outros eles eram ignorantes. E eles não reconheciam isso. Quando você é muito bom num determinado aspecto, você tende a achar que é bom em tudo, né? E a defesa dele foi justamente dizendo isso. Realmente, hoje eu percebo que eu sou realmente o homem mais sábio, porque eu sou o único que sei que nada sei, né? Essa é uma frase histórica, uma frase icônica de Sócrates, mas ele fez tão bem a missão dele, né, que frases do tipo, as árvores são conhecidas pelo seu fruto, quem citou primeiro foi Sócrates. Jesus depois trabalhou, desenvolveu a ideia, mas a frase original é de Sócrates, né? E aí a gente entra, então, no resumo da doutrina dele, né? Então, antes disso, tem uma partezinha aqui que eu gostaria de chamar a atenção, que ele diz o seguinte: a grandeza da missão divina do Cristo não poderá ser diminuída. É a mesma coisa da gente ver fazendo fazendo uma apologia grosseira, é você ver Mike Tyson vindo em sua direção, um grupo de pessoas tentando assaltar Mike Tyson, você dizer, eu vou defender Mike Tyson. Né? Mike Tyson não precisa da sua defesa. O Cristo não precisa da sua defesa. Ele precisa que você faça a sua reforma íntima. Ele precisa que você trabalhe a parte que lhe cabe. Mas a gente tem mania de querer salvar o mundo sem arrumar a própria cama, né? Aquela história que a gente atribui ao adolescente, a gente faz isso. Eu vou mudar o mundo, eu vou doar todo o dinheiro para a caridade a partir de agora. Mas a gente não forra a própria cama, né? Então, quem é fiel no pouco é fiel no muito. É dizer assim, a justiça, o Cristo a missão do Cristo não pode ser diminuída. Além disso, trata-se de fatos históricos que não podem ser ocultados. O homem chegou a um ponto, olha que coisa importante, em que a luz flui por si mesma de debaixo do alqueire. Então, não adianta querer esconder a luz, a verdade ela vai aparecer, se você quer enxergar, e ele diz, né? Ela é colocada para que a vejam de frente. Isso é essa frase de Kardec, não é minha não, tá? No Evangelho, tá? Ela é colocada para que a vejam de frente. Tanto pior será para aqueles que temem abrir os olhos. É chegado o tempo de perceber as coisas do alto e com amplitude, e não mais do ponto de vista mesquinho e estreito de seitas e castas. Então, vamos nos libertar das fórmulas, dos pacotes, de como as ideias vêm pacotadas. Vamos pegar a ideia e soltar o pacote, porque a gente fica brincando com a caixa do brinquedo. A gente fica mais discutindo a forma como a coisa veio. Foi por isso que a Igreja Católica se dividiu em ortodoxa e apostólica romana, né? Porque um dizia que era o Pai, o Filho e o Espírito Santo, outro dizia não, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é uma terceira coisa. Então, assim, é discutir forma, né? E pegar a ideia e se perder. E você acaba criando rupturas, criando seitas e criando castas, porque você não aceita ideias, né? Porque elas vêm em pacotes que você não aceita o pacote. Quando é feito briga de marido e mulher, né? Às vezes quem está de fora está assim, mas eles não estão dizendo a mesma coisa. Mas quem está brigando não está percebendo, né? Às vezes você está brigando com a pessoa porque você quer a laranja. A pessoa também quer a laranja. Aí você vai, briga, até que você consegue uma banda da laranja.
Aí você fica com a banda da laranja, a pessoa com outra banda. Mas você queria comer a laranja. E a pessoa de lá queria fazer uma raspa de laranja para botar no bolo. As duas podiam ter ficado com a laranja inteira, porque uma ia pegar a polpa, a outra ia pegar só a casca. Mas ninguém parou para ouvir. E acaba que cada um só ficou com a banda. E numa, ela usou a casca e a polpa foi para o lixo, na outra, ela usou a polpa e a casca foi para o lixo. Né? Então, a gente tem que se libertar disso. Ele está dizendo, olha, não adianta mais, a luz já... O que é divino, que é também o que Nicodemos... não é Nicodemos, não. É o mentor de Paulo de Tarso. Esqueci o nome dele agora, que ele chega para Paulo e diz assim, Paulo, cuidado. Cuidado, quando Paulo condena, no livro, né, Paulo e Estevão, quando ele condena os apóstolos e condena... Não. Paulo, quando condena Estevão, Pedro e Tiago, os três estão presos, né? Ele solta Pedro e Tiago e não solta Estevão, porque com Estevão ele tinha uma rixa pessoal, né? Ele solta Pedro e Tiago porque o mentor, o mestre dele chega para ele e diz assim, olha, Paulo, tenha cuidado, porque se a ideia deles for divina, você está brigando com o próprio Deus. Você não vai conseguir segurar a ideia de, se for divino, se o que está vindo pela frente for um movimento divino, você precisa ter muito cuidado, né? E aí Paulo tem aquele momento de dizer assim, ora, eu preciso estar mais aberto para ouvir, né? E solta Pedro e Tiago, mas não solta Estevão, né? Ele leva a prisão de Estevão até o fim, porque com Estevão é pessoal. Então ele extrapola. Daí ele cria a dívida dele, né? Que aí ele vai passar aí uma vida toda para se redimir, mas isso é outra história, né? Mas a gente já está no momento em que a luz vai chegar, quer você queira, quer você não queira, né? Aí o resumo da doutrina de Sócrates, de Platão e Aristóteles. A gente só tem 4 minutinhos, mas dá para falar, porque é mais ou menos o que eles dizem. Olha o que eles dizem, se não é mais ou menos o que a gente diz hoje. Ele diz assim, primeiro, o homem é uma alma encarnada. Antes de sua encarnação, ela existia junto a um modelo de perfeição e foi separado desse modelo de perfeição. E para ele quer voltar, porque se lembra dele. Seria a primeira ideia dele, né? Então, ela se lembra do seu passado, sente-se mais ou menos atormentada pelo desejo de voltar a ele, né? Tem tudo a ver com a doutrina e com o cristianismo, né? Ele diz, 2, a alma se perturba e se confunde quando está no corpo, né? Ela tem vertigens como se estivesse ébria, pois se prende a coisas que são, por sua natureza, sujeitas à transformação, né? Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado para a gente não tomar medidas duradouras, decisões duradouras, guiado por emoções passageiras. Porque quando a gente está envolvido emocionalmente, a gente corre o risco de, num minuto, se comprometer por vidas, de arrumar complicação, que a gente vai levar vidas para resolver, né? O homem que considera as coisas sob o ponto de vista material, terra a terra, ele vive iludido, né? 3, enquanto tivermos o nosso corpo e a nossa alma enquanto-se mergulhada nessa corrupção, né, jamais possuiremos o objeto do nosso desejo, que é a verdade. Por quê? Porque vai estar sempre embotada. Veja, ele já trazia as ideias, não quer dizer que tudo que ele trouxe já estava perfeito, né? A gente sabe que a verdade, ela transcende o corpo, o espírito, a própria criação. Mas o que ele tinha, o modo que ele tinha de explicar era esse, né? Então ele fala o seguinte: de fato, o corpo nos oferece 1000 obstáculos pela necessidade que temos de cuidar dele.
né? Ele nos enche de desejo, de vontade, de crenças, de mil quimeras e mil tolices, de maneira que, com ele, é impossível sermos sábios por um instante. Também ele exagerou aí, né? Impossível sermos sábios por um instante. Isso aqui também tem tradução, a gente tem que ser condescendente e a gente tem que entender que tem tradução aqui, que tem um toquezinho de autor, que a minha edição está diferente da de Claudinha, da Divine, da de Zilene, né? Então, assim, a gente tem que entender essas coisas e ficar com a alma da ideia, né? O quarto ponto, a alma impura nesse estado está entorpecida. Olha, ele está colocando, ele está nivelando, ele está dizendo. E tem alma que está impura e tem alma que já está pura. A alma impura nesse estado, que está precisando reencarnar, né, está entorpecida e é novamente arrastada para o mundo visível, né? Ela vaga, segundo se diz, pelos túmulos e monumentos. Aí ele toma por parte, porque ele observava muito, né? Perto dos quais já foram vistas muitas vezes fantasmas tenebrosos, né? Então ele observa e ele realmente acredita que as pessoas que dizem ver, né? Eles, tem gente que vê, é isso, né? Como devem ser as imagens das almas que deixam o corpo, sem estarem inteiramente puras e que retêm algo da forma material. Ó, quão longe ele chegou, né? O que permite aos nossos olhos percebê-las. Veja, elas retêm algo do mundo material, é o que permite os nossos olhos percebê-la. Olha só, um filósofo que viveu 500 anos antes de Cristo, não tinha a ideia do cristianismo, não tinha os livros de Kardec para ler, só observando o mundo percebeu tudo isso, né? E, por fim, ele diz o seguinte, após a nossa morte, o gênio, Daimon ou Demiurgo, como eram chamados, que nos havia sido designado durante a vida, nosso mentor espiritual, né? Nos leva para um lugar onde se reúnem todos os que devem ser conduzidos para o Hades, que era o que ele achava que era o local do juízo, né? Para serem julgados. As almas, depois de terem permanecido no Hades o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida por numerosos e longos períodos. O processo reencarnatório ele já deu um alerta. Né? Então, assim, se ele, naquela época, conseguia ver, embora a maturidade espiritual dele fosse outra, e ele tivesse vindo realmente com essa missão, mas ele conseguiu acordar seus discípulos, acordar Platão, acordar Aristóteles, acordar tantos outros, né? Tocar tantas outras pessoas que conviveram com ele, incomodar tantas outras, né? Então, vamos prestar atenção nesse homem, porque alguma coisa de verdade, alguma coisa de divino ele traz. E que assim seja. Que assim seja, Ju. Muito bom, muito esclarecedora as tuas colocações. A gente quer agradecer a ambas, né, a Fátima e a Ju, pela disponibilidade, por terem se preparado e trazido os temas da noite para discutir com a gente. E a gente vai finalizar, né, o nosso estudo dessa terça-feira com a nossa prece de agradecimento. Convido a todos a fechar os olhos e continuar nesta energia fraterna, nesta energia de aprendizado, agradecendo a equipe espiritual que trabalhou conosco nesta noite, agradecendo ao Mestre Jesus por todo o amor que Ele derrama sobre nós e sobre toda esta humanidade, agradecendo ao nosso Pai e Criador por nos ter criado, nos dado a oportunidade de evoluir e de aprender e de nos aperfeiçoarmos para atingirmos um dia a perfeição relativa, que é aquela que nos cabe. E para isso sabemos necessário nos desenvolvermos tanto intelectualmente quanto moralmente. E esses momentos em que nos reunimos para estudar nos auxiliam e muito,
tanto no nosso, nas duas asas, né, que precisamos desenvolver, a moral e a intelectual. A nossa gratidão, Senhor, mais uma vez, te pedindo que o amor incomensurável que emana de ti envolva todas as criaturas deste orbe e que possamos, agradecidos, dar por encerrados os estudos desta terça-feira. Que assim seja. Muito obrigada, gente, e até o próximo encontro. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite a todos.